e eu vou começar a compartilhar. Fuja do nível seguro. Como assim? Fuja do nível seguro, e você vai entender essa palavra. Gênesis capítulo 12, versículo 1, se você puder ficar de pé para a gente ler, eu te agradeço. Gênesis 12, 1. Quem achou aí, diga amém. Diz assim: o Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Pode se sentar, fechar sua Bíblia e os teus olhos e falar com Deus agora para que Ele fale ao teu coração. Pai, a liberdade, a legalidade aqui. Fala, Senhor, ao nosso coração para que possamos crescer na graça, no entendimento e no conhecimento da Tua palavra. A liberdade, ó Deus, a liberdade para que o Senhor fale ao nosso coração. Queremos, ó Deus, aprender de Ti. Queremos, ó Deus, entender tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, ó Deus, que possamos ser exortados, instruídos e dirigidos pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. A necessidade de se sentir seguro, estável, é uma necessidade, acredito que básica do ser humano. A gente busca em toda e qualquer circunstância estar numa situação onde nenhum mal possa acontecer conosco. A necessidade de se sentir seguro, talvez ela venha da necessidade da autopreservação, né? Que a gente não gosta de sentir dor, a gente não gosta de se sentir desconfortável, a gente não gosta de se sentir contrariado. Nós não gostamos, nós não lidamos bem com esse sentimento. A necessidade de se sentir seguro, talvez venha da necessidade da sobrevivência, do dia a dia, do trabalho, de uma concorrência, muitas vezes num ramo profissional imenso, e você quer alcançar uma estabilidade profissional. A gente quer a segurança da estrutura que nos cerca. A gente quer uma casa boa, a gente quer um carro bom, a gente quer um salário legal. Isso tudo é digno e é válido para aqueles que têm se esforçado, têm trabalhado e têm alcançado. A gente quer se sentir seguro no conforto. Quem aqui não quer na sala da sua casa uma TV de 77 polegadas, ultra 4K? A gente quer, porque a sensação do conforto, a sensação de você olhar e dizer assim: puxa, eu tenho trabalhado, eu tenho feito, então eu tenho alcançado. A gente quer essa sensação. Então tudo isso que eu estou citando para você aqui, e todas as outras coisas que você possa ter lembrado enquanto eu estou falando, é extremamente válido para as nossas vidas. Mas o grande problema é quando a busca por tudo isso que eu citei se torna uma obsessão. Quando a gente vive única e exclusivamente para isso. Quando não há um outro objetivo na nossa vida. Quando a busca pela segurança, a estabilidade, o sucesso profissional, os bens materiais, o conforto, as aquisições tomam conta do nosso coração e a gente não vê propósito na vida além disso, a gente tem um grande problema. No livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, Deus está falando com os seus filhos, através da boca do profeta, e Ele está falando a respeito de ídolos, que tomavam o seu tempo e tiravam o foco do próprio Deus. Mas olha o que Ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória a ninguém, e não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. A gente bem sabe que os povos pagãos, eles se moviam pela adoração aos seus deuses, e Deus, quanto mais
fazia com que seus filhos ficassem perto, mais os deuses pagãos iam entrando no meio deles, e Deus usa a boca do profeta Isaías para dizer exatamente isso: eu sou o Senhor, este é o meu nome, eu não darei a minha glória a ninguém, eu não repartirei o meu louvor. Hoje, e você já deve ter ouvido isso inúmeras vezes, mas é fato, você pode não ter nenhum ídolo esculpido na sua casa, de madeira, de barro, de ferro, de bronze, de ouro, mas às vezes a tua idolatria está sobre os bens que você adquiriu, sobre as coisas que ao longo da vida, com o teu esforço, você conquistou. A idolatria de uma casa, de um carro, de um trabalho, de bens materiais. E é com esse tipo de coisa que tira o foco, porque a idolatria é aquilo que toma o nosso foco, é esse tipo de coisa que tira o foco de Deus, que o próprio Deus está dizendo, e eu acredito que Ele continua dizendo para mim e para você: ei, presta atenção no que você tem dado prioridade na sua vida, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Vamos parar um pouquinho aqui, vamos pensar sobre nós. O que tem tomado o nosso foco? O que tem tomado parte da nossa vida? Eu posso afirmar no que eu creio a você aqui, baseado na palavra de Deus. Deus não vai te dar um emprego para que o emprego tome o lugar dele na sua vida. Não é esse o propósito de Deus abrir a porta de um emprego. Deus não vai te dar um carro bom para que o carro tome o lugar dele na sua vida. Deus não vai te dar nada de bênção para que a bênção que Ele te deu se transforme numa maldição e tome o lugar dele na sua vida. Nós precisamos entender isso. Eu não posso permitir que nada tome o lugar da glória de Deus na minha vida. Quando Deus ele olha para o povo, Ele vê que o coração do povo estava corrompido na geração de Abrão, mas Ele vê que o coração de Abrão é diferente. Um coração que não havia se curvado aos ídolos, um coração que não tinha perdido o propósito de que a glória era de Deus. Vamos dizer bem forte nessa manhã, diga assim: a glória é do Senhor. Ele entendia isso. Abraão, ou ainda Abrão, vivia isso na sua vida. Ele não havia se curvado a deuses estranhos, e Deus viu que então, a partir daquele coração diferente, Ele poderia levantar uma nação de filhos novamente. Ele poderia levantar filhos obedientes. Deus viu essa possibilidade através da vida dele, mas seria necessário que Abrão saísse do seu nível seguro. Era preciso que ele saísse do seu nível seguro, para que ele pudesse ver aquilo que Deus estava para realizar sobre a sua vida dele. Por que a gente quer segurança? Porque a segurança traz a sensação de tranquilidade. A gente deseja isso. A gente se imagina vivendo isso. Mas eu quero dizer algo para você que vai fazer você refletir nessa manhã. Nem toda estrutura de segurança de uma casa é capaz muitas vezes de deter um ladrão. Nem toda estabilidade, segurança, beleza de um automóvel é certeza de que não vai acontecer um acidente. Nem todo salário, dinheiro do mundo tem validade quando a crise é emocional, quando a doença chega e a medicina não tem o que fazer, quando a crise no casamento está ao ponto de haver rompimento e acontecer a separação. Não existe dinheiro nesse mundo que venha resolver esse tipo de problema. Então eu vou dizer uma coisa para você: ainda que tudo que eu tenha citado até agora é importante, todo tipo de segurança que essas situações que eu citei aqui dão, podem ser classificados como uma falsa sensação de segurança, porque podem acabar assim, podem se desfazer assim, e você se decepcionar dizendo assim: puxa, mas eu fiz tanto para ter segurança, eu trabalhei tanto na minha vida para ter isso, e agora? Quem está entendendo isso nessa manhã, diga amém. Mas se existe um lugar de fato que a gente pode se sentir seguro, guardados, é no centro da vontade de Deus. Porque quando a gente está debaixo da vontade de Deus, a gente pode até não ter alcançado
todos os sonhos pessoais. A gente pode até não ter realizado todos os desejos materiais, mas quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente vai se sentir seguro, guardado e protegido por Ele. Eu aconselhava uma pessoa essa semana e dizia para ela exatamente assim: eu, Alex, tenho convicção de que eu não vivi todos os sonhos que eu queria. Eu não vivi todos os sonhos que eu sonhei para a minha vida. Mas eu tenho também a mesma convicção em dizer que eu abri o meu coração para viver os sonhos que Deus tinha para mim. E viver os sonhos de Deus para mim, teve que acontecer uma abertura de mão da minha parte. Eu abri mão dos meus sonhos para viver o que Deus tinha para mim e tem para mim. Mas uma coisa eu posso dizer: ainda que eu não tenha vivido tudo o que eu queria viver, o que Deus tem me proporcionado a viver é muito melhor. Esse é o propósito que o nosso coração tem que caminhar. O lugar da segurança e da estabilidade que eu estou pregando nesta manhã não é acessado pela quantidade de dinheiro ou de bens que você tem, mas é acessado pela fé, pela perseverança, pela obediência, pela entrega. Quanto mais você se entrega a Ele, quanto mais você confia nele, mais seguro nele você estará. Livro de Salmos, capítulo 143, versículo 8. Olha o que diz esse versículo: faz-me ouvir do teu amor a cada manhã, pois confio em ti. Mostra-me por onde eu devo andar, pois me entrego a ti. Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois me refugio em ti. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e que teu Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele vai nos conduzir por um caminho reto e seguro. Para fugir do nível seguro aos nossos olhos e entrar no nível de segurança de Deus, no nível de proteção de Deus, eu preciso aprender a ter coragem de deixar para trás tudo o que for preciso. Vamos falar bem forte nessa manhã. Se você está em casa, fale aí na sua casa, aqui na igreja comigo assim: é preciso coragem para deixar para trás tudo o que for desnecessário. Olha para mim, porque vai doer. Muitas vezes são pessoas desnecessárias que precisam ser deixadas para trás. Muitas vezes são ambientes desnecessários, são sonhos desnecessários, são comportamentos desnecessários que precisam ser deixados para trás. Quando Deus chama Abrão para sair da sua terra, quando Deus chama Abrão para sair da sua casa, Ele estava dizendo: você vai precisar deixar para trás a tua história, a tua família, o teu pai, a tua casa, o teu lugar de segurança vai precisar ficar para trás, para você caminhar em direção àquilo que eu tenho para você. É interessante, quando Deus chama Abrão, Ele não diz para ele aonde ele iria, mas Ele diz: você vai para um lugar que ainda eu vou te mostrar, você vai para um lugar que eu vou te direcionar para chegar nele, mas eu não vou te falar o que vai acontecer até você chegar nesse lugar. Muitas vezes, para entrar num lugar de segurança em Deus, num lugar de proteção em Deus, a gente precisa fazer isso. A gente precisa sair do nível seguro e deixar de dizer assim: eu não quero mais isso, eu não aceito mais isso, eu não aceito mais essa situação. Eu quero ir em direção ao que Deus tem para mim, eu quero ir em direção àquilo que Ele tem feito para a minha vida. E você vai precisar de coragem para abrir mão, para entender que aquilo que você está deixando para trás, você não está perdendo, mas fez parte da tua história, e hoje já não faz mais, e se continuar fazendo, não vai permitir que você acesse aquilo que Deus tem para você. Coragem. Por mais que doa, por mais que você chore, por mais que você se lamente, é preciso coragem. Eu quero te fazer um questionamento nessa manhã para você pensar comigo. E se Abraão tivesse olhado para Deus e dissesse: não, Senhor, eu tenho sido temente, obediente, mas aqui na minha casa, eu não quero deixar os meus pais, eu não quero deixar a minha família, eu não quero deixar os meus amigos, eu não quero deixar os meus outros parentes.
Eu não quero. Eu quero continuar sendo obediente aqui. Eu quero continuar sendo temente aqui. Provavelmente Abrão teria continuado a ser fiel a Deus, porque era um princípio da vida dele, e a gente aprende isso ao longo da história dele. Era um princípio em Abrão ser fiel. Provavelmente ele teria passado a sua vida toda de uma maneira segura, fiel, mas totalmente limitada. Ele ia chegar no limite onde as coisas não iam acontecer mais. Provável que se ele tivesse escolhido ficar e não deixar para trás tudo, ele não teria tido acesso à promessa mais linda da vida dele, que foi ser pai de Isaac. Porque a promessa de Isaac só veio sobre a vida de Abraão quando ele alcançou um novo nível na vida dele. Quando ele deixou para trás e foi viver algo novo, algo diferente. Uma das coisas que Deus mais falou comigo sobre essa mensagem quando eu escrevia ela, foi sobre esta frase que eu vou compartilhar com você. E se de tudo que eu estou falando aqui você conseguir guardar isso aqui, eu vou ficar muito feliz, porque isso tem ardido no meu coração desde quando Deus me deu essa palavra. Que existem promessas de Deus que nós só vamos conseguir acessar elas se nós tivermos coragem de viver níveis novos na nossa vida. Existem promessas de Deus que nós só vamos conseguir acessar elas se nós tivermos coragem de viver níveis novos na nossa vida. Por isso é preciso coragem para deixar para trás. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Desde que dirigidos por Deus, amém? Não é deixar para trás porque você brigou, porque você está infeliz, porque você está descontente, porque ninguém te entende, porque o mundo luta contra você. Não é sobre esse deixar para trás que eu estou falando. Eu estou falando sobre deixar para trás coisas que estão te prendendo, que estão te amarrando, que estão te oprimindo, que estão impedindo você de caminhar. Sentimentos, pensamentos, pessoas, comportamentos, desejos de vingança, tudo isso tem que ficar para trás. Não pode fazer parte da nossa vida mais. É sobre esse abrir mão que eu estou falando aqui. É sobre ir em direção àquilo que Deus tem para nós. A gente precisa de coragem para deixar para trás as histórias, pessoas, lugares. E só assim a gente vai viver o que Deus tem para nós. A gente tem que ter coragem para renunciar àquilo que não edifica, aquilo que já não faz mais parte do propósito de Deus para nós. Provavelmente, algumas coisas que hoje são importantes, relevantes para a sua vida hoje, daqui a algum tempo já não serão mais. Já não serão mais. E tem gente que não entende isso, tem gente que não se desprende disso, tem gente que não se atualiza. Quem está entendendo esse atualizar aqui, diga amém. Tem gente que não abre o seu coração para viver as coisas novas de Deus. A gente precisa entender que Deus tem um plano para nós, a gente vai ter que ter coragem para viver aquilo que Deus tem. E aquilo que não acrescenta mais, a gente tem que renunciar. Existe um tipo de comportamento que a gente não pode aceitar na nossa vida. Esse comportamento é chamado de comportamento da síndrome do super-herói. Não sei se você já ouviu falar sobre ele. A síndrome do super-herói é a seguinte: é aquele sentimento que você é um mocinho e tem um vilão, e que você está lutando contra esse vilão a todo tempo. Ou seja, é a sensação que você está lutando sozinho contra o mundo inteiro, contra tudo. Você já se acha o super-herói, a super-heroína, que tudo conspira contra você. Primeiro princípio que a gente entende sobre isso, que a nossa guerra, a nossa luta, não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principado. A nossa luta começa de joelho no chão em oração. Pastor, mas é o fulano que me persegue, é o fulano que me humilhou, é o fulano que me roubou, é o fulano que me magoou. Tua luta não é contra ele. A tua luta é contra principados e potestades. Quando você entende isso, você vive melhor. Você caminha melhor debaixo daquilo que Deus tem para a sua vida. E as guerras emocionais, pastor, que acontecem dentro de mim, os medos, as ansiedades, as dúvidas, os questionamentos que eu tenho. Paulo, ele fala sobre isso. Paulo fala sobre isso.
Ele diz: dentro de mim militam carne e espírito, numa guerra infindável, a qual o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu não quero, acabo cometendo. A guerra e o conflito interno sempre vão existir, mas é a fé em Cristo que tem que nos fazer recomeçar, levantar e caminhar todas as manhãs, renunciar àquilo que nos prende. Nós precisamos nos posicionar assim. Nós precisamos ter coragem de sair do nível seguro, de sair do nível do conforto, de sair do nível da estabilidade. Nós precisamos ter coragem para isso. E se direcionados por Deus para vivermos algo novo, a gente tem que ter coragem para assumir os riscos da ousadia. Os riscos da ousadia. Alguém pode dizer assim: ah, eu tinha um sonho, eu orei, Deus falou comigo para abrir uma empresa, eu fui lá, abri a empresa, não deu certo, quebrou, não era a vontade de Deus. Provavelmente, talvez, poderia realmente ter sido a vontade de Deus, se você orou, se você se sentiu direcionado, mas às vezes má administração, mau planejamento, quebrou a empresa. Aí você fala: não é da vontade de Deus. Deus fala: é da minha vontade, você que é teimoso demais para ouvir. Você que é teimoso demais para fazer o que eu quero. Porque às vezes a gente ora para Deus abençoar, mas a gente sempre põe a nossa mãozinha lá. A gente sempre quer dar o nosso jeitinho lá. A gente sempre quer fazer da nossa maneira. Então viver dependendo da vontade de Deus é viver totalmente entregue a Ele. Quando o Pedrão, apóstolo, sai do barco para andar sobre as águas, ele assumiu um risco que ninguém teve coragem de assumir. Ele assumiu um risco que ninguém teve coragem de assumir. Ele colocou o pé para fora do barco para caminhar sobre as águas. Ele nunca tinha visto ninguém fazer, mas se Jesus tinha feito, ele disse: eu também posso. E ele caminhou. Ele afundou, mas voltou caminhando para o barco. Ele assumiu os riscos daquilo. Ele assumiu os riscos de se molhar. Ou você acha que ele pisou fora do barco e ele não foi molhado pelas águas? Você acha que ele caiu, afundou no mar e ele não se molhou nas águas? Ele assumiu o risco. Quem está entendendo, diga amém. Conduzir uma igreja é uma coisa, conduzir duas é outra, conduzir agora 3 e 5 pontos de pregação é outra. São riscos e inúmeros desafios que a gente tem todos os dias, toda hora, todo momento. Todo momento. Você pegar o meu WhatsApp durante a semana, chega a hora que tem mais de 60 mensagens que eu não respondi ainda, de trabalho, de gente da igreja. Mas é a minha responsabilidade. Você está entendendo isso? Qual é a responsabilidade que você tem que assumir para viver em Deus um nível novo, para acessar aquilo que Deus tem para a sua vida? Para você sair do nível seguro e ir para aquilo que Deus tem para você, é necessário que você esteja focado no alvo, que você use diariamente a sua fé. Quando você se lança a viver coisas novas diante de Deus, quando você abre mão de coisas velhas para viver coisas novas, você tem que ter consciência que você terá dias que serão muito bons, mas você também terá dias que serão muito ruins. Porque tem gente que acha que só porque está vivendo o que Deus quer, todo dia tem que ser bom. Deixa eu dar uma notícia para você: não vai ser assim. Vai ter dia que você vai querer arrancar os cabelos, vai ter dia que você vai querer fugir, vai ter dia que você vai falar assim: eu não quero mais esse negócio, chega. Mas você vai ter dias bons e dias que não serão tão bons assim. Para viver o que Deus tem para a sua vida, você vai ter que entender que todos os dias, provavelmente, você tem que sacrificar as suas escolhas pessoais para viver o que Deus tem para você, para viver o que Deus preparou para você. Só assim a gente consegue sair do nível seguro.
Sair do nível seguro e passar para o nível da dependência de Deus é entender que o controle não está nas suas mãos. O controle está na mão de Deus. É se lançar, é confiar que Ele tem cuidado de nós. Porque níveis de conforto, de estabilidade e de segurança nos deixam acomodados demais, nos deixam parados demais. A gente se acostuma tanto com o ambiente que a gente não muda mais. A gente está, não, deixa quieto. Níveis confortáveis não te impulsionam a melhorar, a crescer ou a avançar. São lugares desconfortáveis e novos que empurram você para melhorar, crescer e avançar. Quem entende isso, diga amém. E nesse nível novo, eu aprendo a me lançar em total dependência do Pai. Olha para alguém e diga para essa pessoa assim: em nome de Jesus, você vai viver coisas novas. E quando você chegar lá, dependa do Pai. O olhar de Deus para as nossas vidas é como o olhar de um pai que cuida, ama e protege. Isso é fato. E a gente não pode se esquecer disso. E Deus, que é o Pai, Ele quer ser para nós companheiro. Ele quer ser para nós amigo. Ele quer ser para nós protetor. Deus quer ser para você o seu maior super-herói. Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Só que a gente só consegue ver isso quando a gente entender que a gente é muito pequenininho e a gente depende totalmente de Deus. E a gente só vai conseguir desfrutar do que Ele quer quando a gente ficar quietinho debaixo das asas dEle, confiando nele, sem estardalhaço, sem reclamação, sem murmuração, mas aprendendo todos os dias a viver pela fé. A fé é como o fundamento de uma casa, é como o fundamento, é o alicerce de uma casa física, de um prédio físico como esse que a gente está. Você não vê o alicerce, você só está vendo a parede, a pintura, a decoração. Mas para sustentar uma parede dessa, um prédio desse, tem estrutura que você não viu, mas que foi construída antes por alguém que teve que vir aqui rasgar o chão, colocar ferragem, colocar o concreto, fazer a base. A construção da nossa fé, isso é a base da nossa vida. Muitas vezes ninguém está vendo, mas você está construindo o alicerce da sua fé, chorando, confiando, renunciando, pagando o preço, orando de madrugada, lendo a Bíblia, sendo confrontado, sendo humilhado, sendo desprezado, sendo traído e ainda assim não recuando na tua fé, passando dias difíceis, dias de luta, dias de dor, e ainda continuar a dizer: Senhor, eu creio que o controle está nas tuas mãos. Isso é construir o alicerce da sua fé, que aí vão poder vir os ventos, as tempestades, tudo, e a gente vai estar seguro totalmente nele. A gente precisa aprender a viver pela fé e não pelo impulso, não pela precipitação. A gente tem que buscar direcionamento, porque se eu me mover pelo impulso, pessoas impulsivas destroem a sua vida financeira, elas se autodestroem financeiramente. Pessoas impulsivas destroem casamentos. Pessoas impulsivas só entram em relacionamentos tempestuosos, só em situação que dá problema. Pessoas impulsivas se sabotam, destroem ministérios. Nós precisamos fugir da impulsividade. Você tem que entender que quando você se posiciona, você diz: agora vai mudar, você vai ter consequências boas e ruins, mas não porque você agiu por impulso, mas porque você foi direcionado por Deus.
Nós todos aqui precisamos ter coragem de avançar sobre as novas possibilidades que Deus estará colocando sobre a nossa vida. Guarde, por favor, só mais essa frase que eu vou dizer para você. Não tenha medo de viver coisas incertas, desde que foi Deus que te direcionou até lá. Mas isso é incerto, isso é inseguro. Foi Deus que te levou? Foi Deus que te conduziu? Não tenha medo. Se Deus te conduziu, avança sobre o desafio, avança sobre as dores, porque Ele cuidará de você. O nosso papel é confiar nele, é descansar nele, usar a nossa coragem, a nossa ousadia todo dia. Vou citar Pedro de novo. O nosso papel é colocar o pé para fora do barco enquanto todo mundo está com medo do vento e do fantasma. Está vendo um problema onde não tem? O nosso papel é colocar o pé para fora do barco e dizer: eu vou fugir do nível seguro para viver coisas novas. Eu vou colocar o pé para fora do barco. Ser ousado é pegar um cajado, um pedacinho de madeira, depois de ter ouvido a voz de Deus diante do mar e dizer assim: então vai abrir, e tocar no mar e o mar se abrir. Isso é ser ousado diante de Deus. Se eu posso te dar mais uma palavra para te direcionar nessa manhã, é que sempre vai ser preciso, necessário, que alguém dê o primeiro passo. Alguém precisa ter coragem de começar. Alguém tem que ter coragem de ir primeiro. Alguém tem que ter coragem de ir fazer. Alguém tem que ter coragem de se posicionar, para que outros venham depois. Foi isso que Deus disse a Abraão: você será uma bênção para outros. Por causa da tua vida, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas ninguém estava lá com Abraão quando ele teve que deixar tudo. A família, os filhos não estavam lá ainda. A nação de Israel não estava lá. Estava só Abraão, que teve que dar o primeiro passo, começar e ir para um lugar incerto. Talvez essa seja a condição da tua vida hoje. Dar um passo direcionado por Deus num lugar incerto. Deixar para trás coisas que você se amarrou. Sempre vai ser necessário que alguém dê o primeiro passo. Lute pelas oportunidades. Se for preciso, trabalhe para que as oportunidades sejam criadas. Não fique reclamando que as coisas não deram certo ou não aconteceram para você. Ei, se levante pela fé e comece hoje a criar possibilidades. Comece hoje a se posicionar para que oportunidades venham. A sua classe social, o seu desenvolvimento intelectual, a sua raça, a sua cor de pele, não definem o que você será. O que define o que você será é se você tiver fé suficiente para não parar, para não desistir, para continuar enquanto estiver doendo. É isso que define o que você vai alcançar. Não tenha medo da crise, não tenha medo da dificuldade, porque é ali que nascem as maiores oportunidades de Deus para a tua vida. Coisas extraordinárias nascem no meio dos momentos de maiores dores, e a gente tem que ter coragem para isso. Aprenda a aproveitar cada momento. Seja sensato, sensata, equilibrado, equilibrada. Saiba que tem tempo de arar a terra, de rasgar o solo, de plantar a semente, de cuidar para que a semente nasça. Isso tudo demanda tempo. Há tempo para todas as coisas, mas vai ter tempo de colher, de sorrir, de desfrutar de tudo que você plantou. Mas tem um tempo determinado para ele. Oportunidades perdidas não voltam.
Oportunidades perdidas não vão passar na sua casa, elas não estão na esquina de novo te esperando. Muitas oportunidades não vêm embrulhadas em presentes, você tem que se levantar e tem que ir atrás delas. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15. Diz assim: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Aprenda a viver totalmente dependente dele. Aprenda a ter coragem para arriscar, inventar, criar. Faça tudo debaixo de direcionamento de Deus. Faça tudo porque Deus está guiando você. Viva todos os dias intensamente com a sua fé. Viva todos os dias para ser feliz no final deles, independente do que tenha acontecido. Termine todos os dias agradecendo a Deus. E eu termino fazendo um convite para você. Fuja do nível seguro. Fuja do nível da estabilidade. E vai para o nível do milagre. Vai para o nível sobrenatural. Vai para onde Deus está te direcionando. Confia nele. Dependa dele, amém? Você pode ficar de pé para a gente orar?